Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 24 de dezembro de 2023, 8 horas da manhã aqui no horário de Brasília, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos mais ataques de drone Shahid na Ucrânia. De ontem para hoje foram 15 drones lançados, 14 abatidos pela defesa antiaérea ucraniana. Os ucranianos também fizeram um ataque aqui em Ilovaisk, próximo de Donetsk, que atingiram um depósito de combustível que pegou fogo ali na região. Mas a principal notícia hoje foi a ausência de bombardeios com JDAMs, aquelas bombas com planadores, né, que os aviões russos costumavam usar. E desde ontem, quando os ucranianos derrubaram 3 Su-34, simplesmente não teve mais nenhuma aqui na região de Kherson. Infelizmente, porém, os russos usaram artilharia comum e alguns mísseis para atingir a cidade de Kherson e causaram alguns danos. Infelizmente, 3 civis mortos, né? Bom, na linha de frente não teve mais nenhuma grande novidade, continua a mesma situação, os russos tentando avançar e nessa vez, de ontem para hoje, foram os ucranianos que conseguiram retomar um pedaço ali próximo de Bakhmut, mas nenhuma mudança significativa na linha de frente. O curioso foi justamente o Putin dando a entender que quer um acordo de paz, quer um cessar-fogo com a Ucrânia, mas mantendo os territórios. É lógico, isso é piada, não vai ser aceito de forma alguma, mas mostra o quão patético é o exército russo e aquilo que a gente sempre falou. Ah, eles estão avançando, estão conseguindo manter as áreas e coisa e tal. Mas não vai ser por muito tempo, não conseguem manter isso por muito tempo no final das contas. E a prova é esse patético pedido de cessar fogo do Putin, né? Ai, não, vamos parar a guerra, porque, né, não sei o que lá. E lógico, vão tentar usar isso também para diminuir o apoio ocidental à Ucrânia, dizendo que a Ucrânia não quis aceitar o cessar-fogo. Que absurdo é esse, aceitar um cessar-fogo com áreas ocupadas da Ucrânia? Quiser acabar a guerra é muito rápido, é só o Putin tirar as tropas dele todas da Ucrânia e pronto, a guerra acaba imediatamente, né? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Porcaria de Gagueira, Milei Turguniev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. E lógico, um Feliz Natal a todas as pessoas que acompanham aqui o canal nosso, né? Pois bem, como falamos, os russos atacaram a Ucrânia essa noite com 15 drones Shahid 136, aqueles drones de fabricação iraniana. Desse total, 14 foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana. Os principais alvos foram aqui na cidade de Dnipro e Zaporizhia, aqui relativamente próximo da linha de frente, né? Mas não teve nenhum grande dano nisso daqui. Infelizmente, teve um grande dano na cidade de Kherson. Kherson, essa cidade aqui no sul da Ucrânia, ela foi retomada pelos ucranianos em novembro de 2022 e desde então tem sofrido muitos ataques russos. Por quê? Porque as tropas russas estão logo aqui na margem esquerda do rio Dnipro, né? Embora os ucranianos tenham algumas cabeças de ponte aqui, os russos ainda dominam a maior parte da margem esquerda do rio Dnipro, então é muito fácil para eles usar desde artilharia comum até foguetes, MLRS, para atacar a cidade que está logo do outro lado aqui do rio, né? Então teve um grande ataque ontem, eles atingiram uma tubulação de gás aqui em Kherson, o que deixou a população ali da cidade sem gás por algum tempo, né? 7 pessoas foram feridas, inclusive uma garota de 15 anos. Mais tarde se descobriu que houve 3 mortes, na verdade. Além dos feridos, né, houve um casal de 87 e 81 anos de idade. Olha que coisa. O casal acabou morrendo nesse ataque e depois descobriram também um homem que estaria no entulho, né, debaixo do prédio e não sabem ainda a identidade dele, não identificaram a identidade dele ainda. Então, muito triste isso daqui. Mais uma vez, um ataque covarde russo que só atingiu a população civil ali de Kherson, não tem nenhum objetivo militar ali. Mas justamente os russos fazem isso para se vingar da população de Kherson, que nunca aceitou a ocupação russa, né? Durante o tempo que os russos ocuparam a cidade, foram alvos de vários ataques de partisãos,
e o pessoal denunciava para o exército ucraniano o tempo todo. Então, quando os russos abandonaram a cidade, que ela se tornou uma cidade na linha de frente, eles têm usado muitos ataques contra o pessoal. É muito triste isso, é puro revanchismo dos russos, né? Bom, os ucranianos também atingiram um depósito de óleo, né, de combustível lá em Ilovaisk. Ilovaisk é próximo de Donetsk, que a gente está falando aqui da linha de frente perto de Avdiivka. Então, Ilovaisk é essa cidade aqui que fica próxima de Donetsk, Avdiivka é essa região aqui. Então, certamente foi um ataque ucraniano por aqui, visando diminuir as capacidades de ataque russas próximo a Avdiivka, né? Dá para ver aqui muito claramente o depósito de óleo pegando fogo, um incêndio bem grande isso daqui. Bom, também teve grandes explosões em Tokmak. Tokmak é essa outra cidade aqui, a cidade que era o alvo da contraofensiva ucraniana. Os ucranianos não chegaram até Tokmak, mas chegaram bem próximos da cidade. Então eles conseguem fazer vários ataques aqui, e parece que hoje foi um desses dias, né? Aqui tem uma conversa no Telegram, aqui ó, o Vladimir Rogov dizendo que Tokmak está sob fogo do exército ucraniano. Esse cara aqui é um russo, né? Tanto que ele chama os ucranianos aqui de nazistas. Os ucranianos estão atingindo esta cidade, ou seja, Tokmak, na região de Zaporizhia, usando MLRS, né? Aqui no caso provavelmente é HIMARS. Existem pelo menos 3 pontos que foram atingidos até agora. A defesa antiaérea está funcionando, mais detalhes adiante. Então os ucranianos estão fazendo um grande ataque. A gente sabe que tem muitos quartéis generais, muitas tropas russas aqui em Tokmak. Não sabemos ainda exatamente o que foi o alvo desse ataque, mas a gente deve ter essa informação mais adiante, né? Também teve um ataque em Sevastopol nessa manhã, hoje, dia 24 de dezembro, às 8h35 da manhã, horário local lá da Ucrânia. Teve uma grande explosão lá que abalou várias janelas, né, tremeu as janelas em vários lugares em Sevastopol. Antes disso, teve um ruído de um foguete. Sevastopol, vocês sabem, é aqui na Península da Crimeia, é essa cidade aqui que é usada pelos russos já até antes da invasão da Crimeia. O porto aqui era usado pelos russos, e os ucranianos então atingiram alguma coisa, uma explosão muito grande aqui. Também não temos mais detalhes sobre isso, mas os ucranianos estão fazendo esse tipo de ataque, né? E, bom, a grande novidade do dia, boa novidade que a gente tem, é justamente que a destruição dos 3 Su-34 que aconteceu nos últimos dias levaram a campanha russa aérea ali em Kherson para uma parada completa. Normalmente os russos já teriam lançado uma média de 80 mísseis, 80 JDAMs, né? Não são mísseis, são aquelas bombas que originalmente eram bombas simples, simplesmente caíram pela gravidade. Eles agora fizeram uma alteração para ela ter uma aleta que levanta, né, quando ela é lançada, e daí ela vai planando até chegar no lugar, e ela continua tendo precisão porque ela é guiada por GPS. Então essa aleta ela vai variando por GPS. Tanto os ucranianos quanto os russos usam esse tipo de munição. Só que, como a aviação russa ela é mais capacitada que a ucraniana, os russos acabam usando elas mais, né? E particularmente usavam muito ali na região de Kherson para tentar tirar os ucranianos ali da cidade de Krink. A cidade de Krink praticamente não existe mais, já foi toda destruída exatamente por essas bombas, mas os ucranianos ainda mantêm o controle naquela região ali, né? O que acontece? O jato mais avançado ucraniano, que são os MiG, o Su-25, quando se entrar em confronto direto com os Su-34 russos, acaba perdendo. Tem capacidade de fogo menor, alcance menor. Então, se os ucranianos tentarem chegar perto da linha de frente para lançar as JDAMs deles, podem ser destruídos pelos russos com facilidade, né? Isso vai mudar agora, né? Já mudou agora por conta da defesa antiaérea ali em Odessa, como a gente falou no vídeo de ontem. Os Su-34 russos já não têm mais essa facilidade de fazer isso ali. E vai mudar mais ainda quando chegarem os F-16, que são melhores que os Su-34 e Su-35 russos. E aí, portanto, os ucranianos vão ter domínio sobre esse aspecto, né? Por enquanto são poucos F-16, vão chegar só 18, isso é muito pouco. A Ucrânia precisa de pelo menos uns 200 para ter realmente uma mudança real na linha de frente, né? Mas está começando. Aqui, ó, não pode ser mais óbvio quão frágil é o exército russo.
na realidade, né? É um exército Potemkin. Exército Potemkin, curiosamente, é uma referência a um general Potemkin da época da Catarina II, né? Ele era o principal general russo e alguns dizem era amante da Catarina II, e ele teria feito vilarejos de Potemkin, vilarejos de mentira, para dizer que a Crimeia era mais bonita do que realmente era quando a Rússia conquistou a Crimeia. Então é muito curioso que esse tipo de nomenclatura acabou ficando uma nomenclatura militar, né? O exército de Potemkin, um exército de mentira. Parece muito forte, mas na prática não aguenta nada, né? E justamente com uma referência russa que aconteceu ali na Crimeia. Bom, quando apenas uma bateria do Patriot pode fazer toda a Força Aérea Russa completamente desaparecer, imagina o que vai acontecer quando tiver um monte de F-16 com mísseis AMRAAM e AIM-120, ATACMS e Taurus e outras armas contra os russos, né? Ou seja, é exatamente o que o pessoal fala. Eu não tenho dúvida nenhuma que os Estados Unidos e a Europa meio que atrasou essa ajuda para a Ucrânia justamente porque o Biden quer usar a guerra da Ucrânia para se reeleger ano que vem, né? E com isso, ano que vem, ele tem que ganhar a guerra, e aí, meu amigo, no que os Estados Unidos enviarem essa ajuda para a Ucrânia, não vai ter mais para ninguém, a Rússia não consegue segurar. É por isso que o Putin está agora pedindo um pinico, né? Está pedindo para parar a coisa, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Então, aqui ele está falando aqui como às 14 horas de ontem, na região de Kherson, os russos jogaram 0 Kabs. Kab é a sigla russa para o JDAM, né? Mas é a mesma coisa, basicamente. Normalmente eles faziam até entre 20 e 80 casos desses por dia e não tinha nenhuma ontem, né? Aqui tem uma outra atualização de Krink, ali na região de Kherson, né? Como vocês sabem, Krink é essa região aqui. A cidade de Krink é uma cabeça de ponte ucraniana, os ucranianos estão presentes aqui, os russos estão tentando tirar os ucranianos dessa região, né? Esse mapa aqui não mostra a presença ucraniana aqui, mas eles estão presentes aqui. E daí, essa é a atualização, olha só. As forças de ocupação russas estão fazendo cada esforço possível para neutralizar a cabeça de ponte ucraniana na margem esquerda do rio Dnipro, ali na região de Kherson. Para esse propósito, o grupo do Dnipro, que é aquele grupo militar que é comandado pelo general Teplinsky, que justamente controla todas as forças ali na região sul de Kherson, foi aumentado de forma significante e fortalecido. Então, se no início de novembro esse grupo do Dnipro, a maior força deles eram cerca de 64 mil pessoas, então neste momento tem mais de 74 mil soldados russos ali. Além disso, a principal arma do Dnipro foi significativamente reforçada com veículos de apoio à infantaria e também no início de novembro se tinham 750 deles, agora tem 950 veículos blindados de apoio à infantaria, né? Por outro lado, tem uma curiosa redução na capacidade de artilharia. Se no início de novembro o grupo do Dnipro tinha 900 barris de artilharia, 900 armas, entre canhões, obuses e outras armas grandes, agora tem cerca de 550 apenas, né? Muito provavelmente devido à destruição causada exatamente pelos ucranianos. Uma atenção particular deve ser dada ao fortalecimento do 70º grupo ali, um grupo militar ali, né? Como parte do grupo principal do Dnipro, ele tem os melhores equipamentos e as tropas mais capacitadas, junto com o 104º VDV, né, que são os paraquedistas russos, e a 810ª Brigada Marine, são as atualmente mais usadas na tentativa de retirar os ucranianos ali da cabeça de ponte na margem esquerda do Dnipro. Porém, o uso desses grupos táticos, numericamente comparáveis a 2 brigadas, nos flancos e frontalmente ao vilarejo, ainda não trouxe o resultado desejado pelo comando lá do Dnipro. É óbvio que Teplinsky vai culpar tudo na falta de forças e meios, né, falta de armas e pessoal, e demanda que a força principal seja aumentada para um número além de 80 mil soldados, né? Isso é um número muito realístico que o comando tem
para conseguir atingir os objetivos que eles têm ali, né? Que é a chamada defesa da Crimeia, onde, em adição com esse grupo permanente, 2 outras divisões estão sendo formadas que claramente vão ajudar na manutenção da segurança ali do ponto de vista dos russos, né? Ou seja, os 300 ucranianos que estão ali em Krink estão segurando 2 batalhões inteiros russos e com os melhores soldados, com as melhores armas, e os russos não conseguem avançar, né? Isso justamente mostra o quanto é superior aqui a estrutura estratégica ucraniana. A margem direita do rio de Dnipro é mais alta, então eles usam isso para usar artilharia e drones aqui nessa região e simplesmente anular toda essa vantagem russa aqui na região de Krink, né? E bom, a gente continua vendo imagens lá de Krink em que aqueles 950 veículos blindados são seguidamente destruídos, junto com os 74 mil soldados russos também. Então você vê aqui mais um exemplo disso, de mais um blindado que foi atingido, nesse caso aqui, por um drone FPV, né? Ali na região de Krink, isso daqui. Isso daqui é outra tentativa dos russos de atacar Novomykolaivka. Esse vídeo aqui foi liberado pela 79ª Brigada Ucraniana, mostrando justamente a dedetização que eles fizeram ali nas tropas russas ali na região, né? E Marinka, Novomykolaivka, na verdade, é próximo de Marinka, a gente está falando dessa região aqui. Marinka fica aqui em cima. Olha que curioso, né? Eu sinceramente acho que Marinka vai ser tomada pelos russos muito em breve, né? Os ucranianos ainda têm um pedacinho da cidade aqui, mas não justifica mais eles manterem isso aqui. Mas até este momento, Marinka não caiu, não. Os ucranianos ainda estão ali. Novomykolaivka é essa... Desculpa, Novomykolaivka é essa cidade aqui. Aqui a situação é mais crítica, porque essa cidade é estratégica e os russos estão tentando avançar aqui, mas não estão conseguindo também avançar nessa região, né? Isso daqui é uma visão da cidade de Novomykolaivka. Dá para ver que a cidade está totalmente destruída, né? Infelizmente, essas cidades que ficam na linha de frente não sobra praticamente nada. Isso daqui provavelmente era uma igreja, mas enfim, faz parte da guerra isso daqui, né? Bom, falando de Bordana, Bordana é essa outra cidade aqui próximo a Bakhmut, e a gente tem boas notícias aqui da região de Bakhmut, tá? Bordana é Bordanivka, né? O nome da cidade é essa daqui. Como eu expliquei para vocês, essa área toda aqui, os ucranianos tinham retomado dos russos ao longo da contraofensiva de verão, mas agora os russos retomaram essa área toda aqui. Não é nada extremamente crítico, porque aqui agora é a parte mais alta, então os russos vão ter muita dificuldade de atacar morro acima aqui em Bordana. Mas a gente tem até uma notícia boa disso daqui, a gente vai ver daqui a pouco. Eles estão mostrando aqui o avanço ucraniano ali na região. Conseguiu anular os russos ali, retomar de novo uma parte dessa região. O mapa aqui não está mostrando ainda, mas os ucranianos conseguiram avançar alguma coisa por aqui, né? E finalmente tem mais um ataque lá na região de Kupiansk. Provavelmente mais um ataque tentando os russos tomar Sinkivka, que é aqui no norte da linha de frente, né, nessa região aqui. Você tem a cidade de Kupiansk aqui, que foi retomada dos russos em setembro de 2022, e os russos têm feito força para tentar retomar ela aqui, e Sinkivka é essa cidade ucraniana que ainda está nas mãos dos ucranianos, mas os russos têm feito muitos esforços para tentar tomar ela aqui, e o que a gente tem aqui é mais um esforço destruído. O grupo Adam, que é um grupo ucraniano que está naquela região ali, destruiu mais esse esforço russo ali na região, né? Resumindo a situação aqui, ó, você pode ver, por exemplo, aqui está a área que foi retomada. Aqui, ó. Bodanivka está nessa região aqui. Os ucranianos retomaram essa área em amarelo aqui de ontem para hoje. Não é uma enorme vitória ucraniana, não é uma coisa assim, uma área fantástica, coisa e tal. Não muda de forma geral a linha de frente, mas é uma boa notícia. Esses mapas, ultimamente, a gente tinha visto um monte de avançozinhos pequenos russos. É bom a gente ver um avançozinho pequeno ucraniano
para variar um pouco nessa região aqui, né? Aqui eu não me preocupo nessa área aqui, embora os russos tenham avançado toda essa área aqui, tá vendo aqui? Toda essa área mais escura aqui no mapa foi avanço dos russos. Isso é muito ruim, sem dúvida, mas como eu expliquei para vocês, eles vão enfrentar agora uma subida aqui para chegar em Chassiviar, que é simplesmente impossível para eles avançarem por aqui. O meu grande risco, eu ainda vejo essa região aqui de Klishchiivka, realmente é uma situação delicada, vamos aguardar para ver o desdobramento por aqui, aqui realmente é algo crítico, né? Além disso, também tem a informação aqui na região de próxima a Kriminá, né, em Bilororivka, próxima a Kriminá, em que os ucranianos avançaram também, um pequenininho aqui, um negócio pequenininho aqui, não faz muita diferença, mas mais uma vez, é uma boa novidade. A gente estava vendo todos os dias, eu mostrando para vocês aqui, olha, os russos avançaram um pouquinho, não muda nada, mas avançaram um pouquinho, é preocupante, né? E agora a gente está vendo os ucranianos avançando um pouquinho, também, de novo, não é grande mudança, não muda nada no grande esquema das coisas, mas é uma boa novidade. Aquela região que a gente estava falando era Bilororivka, é aqui, ó, próxima a Kriminá. Bilororivka é essa cidade aqui. Kriminá está mais aqui para cima, e a gente sabe sim que os ucranianos estão fazendo operações por aqui, conseguiram avançar mais um pouquinho aqui nessa região, né? Bom, um Instituto para Estudo da Guerra fala aqui principalmente hoje sobre o pedido de pinico do Putin, né? O New York Times, citando um oficial russo sênior, reportou que o presidente Putin está procurando canais ocultos para sinalizar que quer um acordo de paz com o Ocidente na situação atual, ou seja, um cessar-fogo, deixa tudo parado do jeito que está e coisa e tal. Ou seja, está muito claro que esses últimos avanços, essas últimas ondas de carne que os russos fizeram foi justamente para tentar dizer, não, tem que parar aqui porque os russos estão avançando, né? Aí vão pedir o cessar-fogo e coisa e tal, mas é óbvio que era insustentável esses avanços dos russos, eles não iam chegar a lugar nenhum, como de fato não chegaram, né? Que tentaram tomar Avdiivka a todo custo, tentaram tomar Marinka, não conseguiram tomar Marinka até agora, Marinka ainda está com os ucranianos ali. Então, ou seja, esse esforço dos russos nos últimos dias foi justamente para tentar colocar isso daqui, o pedido de pinico do Putin, o cessar-fogo. Não vai ser aceito, não tem nenhuma chance disso acontecer, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais adiante, né? Aqui, ó, o próprio pessoal do Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui, ó, o timing desse interesse russo no cessar-fogo é consistente com os esforços da Rússia em tentar desencorajar ajuda para a Ucrânia e justamente fazer essa última ofensiva russa, botar todo mundo para morrer mesmo, não importa quantos soldados morram, a gente tem que mostrar que a gente está avançando. Porque é óbvio, né? A Ucrânia estava avançando, então eles não podiam pedir cessar-fogo com a Ucrânia avançando. Eles fingiram que estão avançando, mas a gente sabe que é insustentável isso, que não tem lógica nenhuma esse avanço russo ali. Então, estão tentando esse cessar-fogo que não vai dar certo também, né? Bom, fala aqui também sobre as forças do general Teplinsky ali no Dnipro, né? E ele está reclamando, está querendo que as tropas do VDV vão lá para a região de Krink para ajudar ele a tirar os ucranianos de lá. Não vai acontecer, é cobertor curto dos russos, não tem tropa suficiente no final. Assim, tropa suficiente, gente tem, tropa capacitada é outra história, né? Bom, uma boa notícia hoje, os fazendeiros poloneses pararam os bloqueios nas estradas ali, nas entradas ucranianas, de hoje até o dia 2 ou 3 de janeiro. E lembra, o governo polonês chegou a proibir esses bloqueios, os bloqueios foram retirados, mas daí os sindicatos entraram na justiça e a justiça deu aos sindicatos o direito de fazer o bloqueio, então voltaram alguns bloqueios, os bloqueios já não estão mais tão fortes como eram antes, e agora foram interrompidos até o início do ano que vem, vamos esperar que nesse meio tempo eles cheguem num acordo razoável, né? E, bom, outra coisa curiosa foi esse vídeo aqui de soldados russos reclamando que os oficiais mentiram para eles, disseram que eles seriam defesa territorial. Na defesa territorial são aqueles soldados que ficam na parte de trás, na retaguarda, para fazer a segurança do território, né? Então, assim, não é que não tenha risco, é lógico que tem risco, os partisãos adoram pegar esse pessoal da defesa territorial, mas é muito menos risco do que o pessoal que vai para a linha de frente. E aí o soldado russo aqui descobriu que eles estavam mentindo,
que o coronel disse que agora que a gente é uma divisão de rifle motorizado, somos atacantes, vamos para a linha de frente, viramos carne para o moedor de carne lá na frente, né? É lógico, é a estratégia do Putin, joga o pessoal para morrer, não interessa quantos morram, ele precisa dizer que está na frente para poder pedir o cessar-fogo de forma menos vergonhosa que ele está fazendo agora. Vai ficar muito vergonhoso porque não vai ser aceito o cessar-fogo. Realmente, pedir pinico é feio, Putin. Além da reportagem do New York Times falando do pedido de pinico do Putin, teve também uma reportagem no New York Post, um outro jornal, sobre a maioria do povo americano apoiar o envio de armas para a Ucrânia. Curiosamente, não para Israel. Israel não tem a maioria. Eu achava que não, tá? Eu achava que os americanos apoiavam Israel também, mas pelo visto, do ponto de vista da população, dos eleitores americanos, o suporte para a Ucrânia lá nos Estados Unidos é maior do que para Israel. Ou seja, toda essa campanha que o Putin fez, né, de tentar abafar a ajuda ocidental para a Ucrânia, tentar diminuir a ajuda para a Ucrânia, tentar criticar o Zelensky como corrupto, né, botar um monte de... tentar plantar briga entre o Zelensky, os Alushtin, coisa e tal. Tudo isso foi para tentar pedir paz agora, para pedir pinico, para pedir para parar, porque o Putin sabe que não tem condições de segurar a linha de frente na posição que está, né? E aqui fica mais claro isso. Esse tempo que ele andou segurando, né, essas armas, ele sabe que não vai conseguir. Por quê? Porque os republicanos erraram pra caramba, mas eles não são burros de comer cocô, de negar essa ajuda para a Ucrânia, porque eles sabem que a maior parte dos eleitores americanos apoia isso. Se eles entregarem esse ponto para os democratas, eles vão perder a eleição de 2024. Então eles têm que agora correr atrás, eles sabem que vai chegar 2024, eles vão ter que aprovar essa ajuda para a Ucrânia. Então o tempo do Putin acabou, o tempo que ele tinha para conseguir alguma coisa acabou. Então agora ele pede paz, né? Está aqui a reportagem do New York Times. O Putin silenciosamente sinaliza que ele está pronto para um cessar-fogo na Ucrânia. Apesar de em público ele dizer que vai dominar a Ucrânia, Polônia, Alemanha, o pessoal falar que vai chegar em Portugal, que Lisboa vai estar no Império Russo, não sei o que lá. Na prática ele sabe que não consegue nem manter o que ele tem agora. A única chance que ele tem é um cessar-fogo para ele poder recompor as forças dele. É lógico que a Ucrânia não pode aceitar isso de forma alguma, mas eles estão tentando convencer o Ocidente a obrigar a Ucrânia a um cessar-fogo, nem que seja temporário. E eu espero que não aconteça isso, não creio que vá acontecer. A Ucrânia não tem nenhum interesse nisso daí. Por quê? Né? Como diz aqui o Kasparov, o Putin pode ter um cessar-fogo em 10 minutos se ele quiser. Tudo que ele tem que fazer é sair da Ucrânia. Tira todos os soldados da Ucrânia, acabou a guerra. Ele não precisa pedir cessar-fogo, ele não precisa influenciar por cessar-fogo, não precisa de nada. É só ele tirar todos os soldados russos da Ucrânia, inclusive da Crimeia, que essa guerra acaba imediatamente. Não tem porquê, os ucranianos não têm mais o que fazer se depois de retomarem todo o território, né? Então isso daqui é só mesmo uma sinalização de fraqueza que está ficando evidente para o Putin, né? Aqui mais gente falando também no Kyiv Post. Agora, o ponto importante é o seguinte: o Putin está aberto para um cessar-fogo se ele continuar ocupando os territórios. Então, é isso que ele quer. Ele quer fazer de novo o que ele fez em 2015. Em 2015 teve o Acordo de Minsk. Para quem não lembra daquela época, né, essa região aqui, tá vendo essa área aqui marcada com uma linha mais grossa vermelha aqui, que é a região do Donbás? O Putin já tinha invadido o Donbás e a Crimeia, e os ucranianos estavam retomando o Donbás, tá? Os russos chegaram a tomar Kramatorsk, Sloviansk, tudo isso daqui chegou a ser tomado pelos russos. Os ucranianos começaram a retomar tudo em 2014, retomaram, aí os russos falaram, não, vamos fazer um cessar-fogo, vamos parar. E de fato, pararam nessa linha vermelha só para os russos reforçarem seu exército e fazerem novo ataque em 2022. Um absurdo, não pode repetir o mesmo erro de fazer um cessar-fogo agora, porque vai ser usado da mesma forma. O Putin vai usar esse tempo para fortalecer o exército dele e mais adiante invadir de novo. Então não esquece, não vai ter cessar-fogo, né? E, bom, para surpresa de exatamente 0 pessoas, aquela candidata russa anti-guerra e anti-Putin foi recusada pelo comitê eleitoral porque teriam documentos errados na aplicação da candidatura dela, né? É isso daí. Bom, antes disso, melhor do que ela tropeçar na escada ou cair por uma janela, alguma coisa assim.
E bom, uma outra coisa curiosa, para quem não sabe, lá na Ucrânia está se celebrando o Natal hoje, no dia 24 também, do dia 24 para o dia 25. Isso é uma mudança que houve, uma das muitas mudanças que houve na Ucrânia desde a invasão russa, agora em fevereiro de 2022. Vocês sabem, ao contrário da Igreja Católica, que é uma coisa monolítica, né, que todo mundo comemora o Natal na mesma hora, coisa e tal, na mesma data, na Igreja Ortodoxa, Igreja Cristã Ortodoxa, você tem vários patriarcados, então isso muda de região para região. Alguns comemoram no dia 6 de janeiro, outros no dia 25 de dezembro. Então tem essa diferença ali. Na Ucrânia já era muito comum comemorar no dia 25 de dezembro, mas tem uma grande parte que comemorava só no dia 6 de janeiro. Com a invasão russa, isso era imposto justamente pela Igreja Ortodoxa Russa, pelo Patriarcado de Moscou, que comemora no dia 6 de janeiro. Então os ucranianos, exatamente para marcarem posição contra esse domínio russo, eles passaram a comemorar no dia 25 de dezembro. Detalhe, ninguém é obrigado a comemorar no dia 25 de dezembro, qualquer um pode comemorar a hora que achar melhor, não tem nenhum impedimento nisso, mas a própria população revoltada com os russos fez essa mudança em muitos lugares, né? Então, Feliz Natal para todos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.